de isolamento social, as pessoas, as famílias, está sendo imposto às famílias um convívio quase que permanente, né? E um espaço muito pequeno, né, de um apartamento, de uma casa. De alguma forma, você teria alguma dica para oferecer, para dar, né, para as pessoas lidar com essa interação familiar muito próxima? Essa tua pergunta aí não é uma pergunta, é simples, mas não é fácil, né, de responder, né? Porque todos nós estamos passando por situações semelhantes. Um em maior grau, outros em menor grau, principalmente quando a gente tem uma variedade, né, de pessoas. Tem famílias que têm 2 pessoas, 3, tem famílias que têm 5, 10, enfim, depende, né? Famílias que conseguem ter faixas etárias próximas, eu acredito que seja mais simples. Outras que têm faixas etárias diversas, aí vamos combinar que é um pouco mais assim complicado, né? Mas a princípio, quando você começa a fazer um trabalho como esse do mindfulness, você começa a ficar mais atento, mais consciente do teu momento atual, até na hora que você vai conversar com alguém, até aquela hora que você vai devolver para alguém, para o teu mais próximo, alguma coisa que está te incomodando, sabe? Quando eu fico pensando, antes de eu ter feito o treinamento Mindfulness pela primeira vez, que foi o treinamento de 8 semanas, que eu fiz online na época que eu fiz, e depois que eu fiz online, é que eu fui fazer o curso de formação, né? Eu me lembro que eu era muito bate e volta, sabe? E eu não parava para prestar atenção. Primeiro, respira antes de responder. Depois você responde. Então, hoje em dia, eu às vezes me pego assim. Quando eu não estou atenta a mim mesma, eu sinto que a coisa vem e quando eu vejo, já falei. E quando eu estou atenta a mim, e percebo no meu corpo onde que aquela coisa está me incomodando. Quando eu penso, será que vale a pena eu falar o que eu estou pensando e sentindo agora? Aí eu baixo a minha bola. Mas quando não, quando eu estou no bendito piloto automático, quando eu vejo, já falei. E aquela história, né, da palavra dita, né, ela não vai voltar atrás. Então, você ser consciente do teu momento presente, que você está convivendo com pessoas que cada um está atravessando essa pandemia de uma forma, você se colocar no lugar do outro. Ou seja, a atitude empática, muitas vezes, dependendo do teu momento atual, você não consegue ser empático. Você não consegue se colocar no lugar do outro. Você está muito preocupado com o teu umbigo, né? E aí, quando você fica muito preocupado só com o seu umbigo, você não consegue ter uma fala adequada ao que, de repente, pudesse contemporizar, talvez, um atrito, né? E aí, quando você vê, já foi. E não adianta depois pedir desculpas, né? Porque aí já foi. Então, nesse momento atual, se você puder, quando você estiver vivendo alguma situação estressante para você, angustiada para você, ansiosa para você, se você puder puxar a sua rédea, olhar para dentro, respirar. Primeiro respira. Primeira coisa, a primeira âncora de tudo é a respiração. Mindfulness, ela é a âncora. Mas tudo, se a gente for parar para pensar, é a respiração. Até porque vale uma aspa aqui, né? Respirei. Quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente faz é uma inspiração. E quando a gente morrer, a última coisa que a gente vai fazer é uma expiração. E entre a primeira inspiração e a última expiração, o que acontece aqui no meio é a vida. Essa é a vida. Então, o que é a vida? É a pausa entre a primeira inspiração e a última expiração. Então, se a gente puder lembrar, e eu tenho me policiado muito, Gilberto, você mais do que ninguém, certamente deve entender o que eu estou falando, porque você mesmo fala para os seus pacientes, respira, para, não é assim que você fala para, olha, como é que é? Como é que você fala? Pare, olha, E sente. sente. Para, olha e sente. Não é isso que você fala? Uhum. Então, a gente fala, inspira, expira
e não pira, porque senão a gente acaba pirando. Miriam, no momento atual, muitos casais têm se separado. Não é uma estatística confirmada ainda, mas já existem indícios que isso está acontecendo. Elementos que estão acontecendo nessas separações de casais. Me diz uma coisa, Miriam, de alguma forma, mindfulness pode atuar naquela pessoa apaixonada que por conta de por questões ligadas à pandemia em si, teve o casamento rompido? O mindfulness, à medida que ele vem avançando nas pesquisas, evoluindo, ele tem pego agora uma outra área, que não é religiosa, como eu falei, é laica, que é para todas as pessoas que se sentirem, até que seja curiosidade, possam trabalhar nelas próprias, né? Que é a autocompaixão, a empatia e a compaixão. Existem cursos específicos de mindfulness atualmente nesta área da autocompaixão e da compaixão. Então, quando você está convivendo com uma pessoa, e isso independe do tempo que você tem um relacionamento com essa pessoa, quando você começa a olhar para dentro de você em primeiro lugar, e você se perceber como um ser humano único, com inúmeras possibilidades de respeito, né? Auto-respeito, de auto-amor, de auto-acolhimento, que você se olha como uma pessoa que você não é igual a ninguém, você é único. E com todas as possibilidades, todas as sementes do auto-amor. Então, quando você começa a olhar para dentro de você, nessa semente do auto-amor, que talvez durante algum tempo da sua vida você esqueceu de cultivar. Tem muitas pessoas assim, né, Gilberto? Eu tenho atendido alguns pacientes online e ontem eu estou fazendo um curso de compaixão atualmente. É como se fosse uma pós-graduação de mindfulness, né? E uma das alunas ontem, médicas, tá? É um curso de médicos. Uma das alunas ontem falou o que eu vou partilhar aqui. O curso é de compaixão. E ontem foi uma prática de autocompaixão. E uma das perguntas era: o que você tem feito por você atualmente, durante a pandemia? Eu só cuido dos outros. Eu não tenho tempo para mim. Eu já acordo de manhã, eu não tenho tempo para parar por mim. Quando chega de noite, eu tenho caído na cama exausta e tenho me perguntado: e você ficou aonde? E por causa disso, eu não tenho tempo para o meu marido, que também é médico. Então, eles estão vivendo juntos, separados, apesar de não estarem separados, mas embaixo do mesmo teto, em que ela não tem tempo para ela, daí ela também não tem tempo para ele. E ele também não tem tempo para ele, então também não tem tempo para eles. Ou seja, se você não tiver auto-amor, autoaceitação, autoacolhimento, auto-perdão, volta tudo para o alto. Se presentear, de repente, ao longo do dia, poxa, eu quero fazer um suco verde para mim, porque eu só fiz suco para todo mundo, eu fiz comida para todo mundo, eu cuidei de todo mundo, mas eu não parei para me acolher, para me acarinhar. Eu falo sempre, e falei, inclusive, que essa colega fez uma dupla comigo ontem. Eu falei para ela assim: por que de manhã, quando você acorda, você não se olha para o espelho e se dá bom dia com um sorriso e dizendo: bem-vindo à vida, você acordou. Tem gente que não acordou hoje. Tem gente que morreu dormindo. Então, isso já é o primeiro carinho. Então, autocuidado. Se você não se autocuidar primeiro, principalmente nesses dias, nesses momentos que a gente está atravessando, a gente acaba que chega no final do dia tem vontade de fugir. Tem aqui, Miriam, uma pergunta, né? A Cláudia perguntou se o mindfulness pode ser praticado por crianças e adolescentes. Existem protocolos específicos para crianças a partir de 7 anos de idade. É um trabalho lúdico, não é igual se faz para adulto, porque a criança tem muita criatividade, né? Então é com jogos, brincadeiras e meditação, né? Formas diferentes de ensinar a criança a dar essa parada, prestar atenção na respiração, nos pensamentos, nos sentimentos, nas emoções. É um protocolo específico. E está começando a entrar agora nas escolas, nas universidades. O Mindfulness está começando a entrar agora para poder pegar esse pessoal desde cedo. E eu acho que isso vai ser muito bom e produtivo daqui para frente.